Hoje você vai saber qual é o conjunto de 24 meses da vida do seu filho ou filha que tem o potencial de ser os mais difíceis da vida dele ou dela. Que bom ter você por aqui. Posso te ajudar? Aconselho família há 29 anos. Ao longo desse tempo, me dei conta de que há um conjunto de conselhos sobre criação de filhos que precisei dar a diversas famílias. Organizei uma parte desses conselhos para compartilhar com você. Uma vez, Dr. Uri Bronfenbrenner foi convidado pelo Senado dos Estados Unidos para ajudar os senadores a identificar os anos mais críticos no desenvolvimento de uma criança. Todos tinham a expectativa de que ele mencionasse algo dentro dos primeiros 6 anos de vida, e chegaram a falar algo parecido para ele dentro das perguntas. Mas ele afirmou que aqueles anos iniciais tinham importância vital, como todas as fases da infância, mas ele ressaltou que os anos em que as crianças estão entre o 8º e 9º do ensino fundamental são, provavelmente, os mais críticos para o desenvolvimento da saúde mental da criança. Essa idade, é mais ou menos entre 13 e 14 anos. Tem crianças que chegam um pouquinho antes, dependendo da data que ele nasceu. Alguns vão estar aí com 12, outros um pouquinho depois, ali com 15, mas aqueles 24 meses ali, nesse período. Abre aspas para o Dr. Uriel Bronfenbrenner. É durante esse período de insegurança que a personalidade muitas vezes sofre agressões e danos irreparáveis. Ainda segundo o Dr. Uri, não é incomum os alunos começarem a 8ª série como crianças alegres e saudáveis e 2 anos depois concluírem fundamental como adolescentes humilhados e desanimados. Apesar disso parecer super atual, essas afirmações são todas da década de 70, quando essas práticas de humilhação e agressão ainda não estavam tão intensas e nem estavam tão alastradas quanto hoje. Mas o ponto aqui é, seu filho ou filha, no período de 24 meses mais ou menos entre os anos em que ele estiver no 8º e 9º, estará num dos momentos mais difíceis da vida dele ou dela. Daqui a pouco eu vou compartilhar meus conselhos para você estar preparado para esse tempo. Mas antes, eu quero que você entenda melhor as intensas mudanças cerebrais que acontecem nessa fase e que afetam as emoções, o comportamento e a cognição. O cérebro vai sofrer uma poda sináptica. Vai eliminar algumas conexões neurais e fortalecer outras. O córtex pré-frontal, a região responsável, entre outras coisas, pela tomada de decisões, pelo controle do impulso e pelo julgamento moral, vai estar bastante comprometida nesse processo de desenvolvimento e se conectando com outras áreas do cérebro. E o resultado é que seu filho ou filha, quando estiverem nessa fase, vão ter mais dificuldade de regular suas emoções, mais dificuldade de avaliar as consequências de suas ações, de suas escolhas. Mas o pior de tudo é que eles não vão se sentir menos habilitados para tomar decisões. Eles vão se sentir muitas vezes mais sábios que os adultos de suas vidas. Eu vou contar o que eu fiz com os meus filhos. Desde os 8 anos de idade, eu avisei a cada um deles. Olha, quando você estiver ali pelos 12, 13 anos, vai acontecer uma coisa com o seu cérebro. Uma coisa que aconteceu comigo e com a sua mãe quando estivemos nessa fase, mas que é muito complicada. Você vai se sentir mais inteligente que a sua mãe e eu. E vai resistir a acatar os nossos conselhos. Olha, invariavelmente eles disseram, nunca, papai, eu não vou ficar assim. Enquanto eles cresciam, eu ia acrescentando detalhes. Lá pelos 10, 11 anos, eu já dizia tudo o que eu disse aqui para você. Dizia que era uma questão biológica, que era uma etapa do desenvolvimento do cérebro, que eu já estava avisando com antecedência para essa experiência ser menos dolorosa para todos nós. Pois então, assim que o meu primeiro chegou nessa fase, eu disse, meu filho, lembra daquele que eu te falei diversas vezes, da fase em que você se sentiria mais inteligente do que seus pais, mais sábio, e teria dificuldade de acatar nossos conselhos? Pois então, você chegou nessa fase. Eu tenho 2 filhos que já chegaram nessa fase, e uma terceira que está quase lá, e já está mais do que avisada. Mesmo com todo o aviso, as primeiras reações são de negação. Eu ouvia, não é nada disso. Mas como eu havia avisado com tanta antecedência, tantas repetições e sendo tão descritivo,
O resultado foi ver um maior esforço por parte deles em lutar contra as tendências destrutivas que costumam ser comuns nessa fase. Às vezes eles se dão conta, quando a gente sinaliza, fazem um xoxo, uma carinha, um risinho sem graça e voltam atrás. E todos nós vimos juntos, porque estava todo mundo avisado. Meu conselho a você que tem filho ou filha que ainda não chegou nessa fase: faça o que eu fiz. Prepare o seu filho, informando gradativamente que essa fase vai chegar. Isso vai fazer com que ele ou ela reaja melhor a você. Ou ao menos pior. Meu conselho a você que tem um filho ou filha que está agora mesmo nessa fase: mostre esse vídeo para ele ou para ela. Especialmente a parte que explica o que está acontecendo com ele ou ela biologicamente falando. Ou se organize para você mesmo compartilhar essas ideias, essas explicações com ele. Meu segundo conselho para ambos os casos: nessa fase, por favor, não caia na tentação de seguir a orientação de alguns de dar um espaço para o seu filho ou filha. Não faça isso. Ele ou ela precisa muito de você agora. Lembre-se que nessa fase as chances das escolhas serem mal feitas é enorme. Deixar seu filho ou filha por conta de si mesmos nesse momento pode ter consequências avassaladoras com riscos de danos permanentes, inclusive risco de perder a vida. Meu terceiro conselho: prepare sua família para essa fase, ajudando seu cônjuge a entender o que vai acontecer com seu filho ou filha, ou o que está acontecendo se for o caso. Meu quarto conselho: prepare você mesmo para essa fase. Seu filho ou filha será implacável se você estiver com inconsistências em sua vida. Tudo o que você e seu cônjuge ensinaram vai ser posto à prova. E seu filho ou filha vai fazer isso observando a vida de vocês com lupa. Toda a tolerância que seu filho ou filha demonstrou até os 11, 12 anos aos seus defeitos, aos seus erros, tendem a sumir nessa fase dos 13, 14, 15 anos. Mesmo que eles não verbalizem, eles vão dar um jeito de deixar claro que se os pais não seguem as regras, eles vão querer se rebelar contra as regras da família. Então, preventivamente, observe como você está procedendo e ponha sua vida em ordem para o bem de sua família, quando essa fase do seu filho ou filha chegar. Meu último conselho: fique atento para as diferentes formas de comportamento de risco que nessa fase da vida parecem um imã para o seu filho ou filha. Se você não sabe quais são os principais comportamentos de risco, anote aí. É o uso ou abuso de álcool, o uso de drogas, a promiscuidade e a violência. Não se iluda, há grupos especializados em aliciar meninos, principalmente meninos, mas também meninas, para todos esses comportamentos de risco. Essas pessoas não costumam ser esquisitas ou estranhas ao seu meio social, muito pelo contrário, elas costumam ser sedutoras, habilidosas, populares. Muitas acham que estão fazendo um bem para o seu filho ou filha ao iniciá-lo no uso de drogas, na violência, na promiscuidade ou no uso de álcool. Algumas acham que estão ajudando seu filho ou filha a se tornarem mais maduros com essas práticas. E como lidar com esses verdadeiros predadores de meninos e meninas? Primeiro, cuidado com as festas. Segundo, cuidado com as dormidas nas casas de colegas. Terceiro, fique atento aos profissionais que você contrata para estarem com seus filhos. Quarto, colegas já envolvidos em comportamentos de risco se tornam intermediários dos aliciadores. Quinto, detectou uma pessoa que ofereceu drogas, álcool ou convidou seu filho para um ato de violência ou promiscuidade? Lute pelo seu filho ou filha. Denuncie para as autoridades dentro e fora do espaço. Pode ser que seja um condomínio, ou escola, um curso de idiomas, aula de dança, música e por aí vai. Há muitas outras coisas que eu poderia dizer sobre essa fase tão crucial e o que podemos fazer como pais pelo bem dos nossos filhos nessa fase. Mas eu creio que já há informação suficiente aqui para você e sua família lidarem melhor com esse momento. Nos vemos no próximo vídeo.